Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje continua a leitura, do livro de Tobias, contando a história, a prece de Tobit. Lembrando que no capítulo anterior, Tobit ficou cego. Por isso, o capítulo 3 começa assim. Tobit, então, suspirando em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justos, Senhor. Vossos juízes são cheios de equidade e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castiguei por meus pecados e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem da dos meus antepassados. Se fomos entregue à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nos temos tornado objeto de mofo e de riso para os pagãos, entre os quais nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora, os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos e temos sido leais para convosco. Olha, em vez da gente olhar para a nossa realidade de hoje, 2023, e falar assim, nossa, o que eu fiz para merecer isso? A gente tinha que enxergar, que o mundo tá como tá porque os cristãos pararam de agir como cristão, Mas aí, continuando aqui a oração. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos provém, mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Mas olha, é interessante, porque ele reza igual o Pai Nosso, Mas o Senhor vos aprovei, Então faça o Senhor o que quiser, A gente reza a mesma coisa no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, Foi Jesus que ensinou a rezar assim. E a gente está vendo que Tobit, que é um justo, um santo, ele reza assim. E aí começa a história da Sara. Aconteceu que precisamente naquele dia Sara, filha de Raguel, em Ectabana, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: Não vejamos jamais filho nem filha nascido de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres, porventura, matar-me, como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos sem comer e nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum e que guardei minha alma pura de todo mau desejo. Nunca frequentei lugar de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui nessa oração, os dois, o Tobit, o idoso, e Sara, pede a Deus que leve, essa parte da liturgia, como vocês perceberam, corta um pouquinho da oração, mas ela também pede a Deus, para livrar dessa situação terrível em que ela se encontra. Então, aí está como que a gente deve rezar mediante a tribulação, E não falar assim, Deus está me castigando, se vitimizando, A gente tem que apontar, Senhor, rezar igual no Salmo 50. O pecado está diante de mim, mas tem de misericórdia, Senhor, O livro de Tobias, ele ensina muito sobre como que a gente deve se colocar, se pôr diante de Deus em oração. E a gente vai ver que Tobit, ele vai rezando na alegria e na tristeza, e Sara também.
né? Mesmo passando por toda essa humilhação, 7 maridos. Cada vez que se aproximava dela, o demônio tomava parte do corpo dela e acabava sendo morto, né? 7 maridos. A gente vai ver no Novo Testamento, né? Jesus tirando 7 demônios. Então, esse número 7, né? Sempre presente. Então, que a gente possa meditar a palavra de hoje e pedir muito a Deus o dom da oração, o dom, né, de cada vez mais rezar melhor, sinceramente, enxergando os seus próprios pecados e a graça de Deus e a glória de Deus, porque Deus não é justo, né? Porque se ele fosse justo e fosse tratar a gente na medida do nosso pecado, misericórdia. Se Deus não usasse de misericórdia, a gente não ia ter direito a nenhuma graça, porque é tanto pecado e a gente vive num tempo que, né, tanta gente não tem nem tempo para Deus. Então, se Deus fosse tratar todo mundo com a mesma indiferença que Deus é tratado, não. Hoje eu tô tão cansada, eu vou rezar não. Que droga, eu tô com dor. Que droga. Gente, é complicado, né? Hoje se reclama muito. E como se diz, né? A murmuração é o louvor a Satanás. Então, hoje, infelizmente, tem muita gente mais murmurando do que orando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.